Agora, exercício 57 do Halliday, em que mais uma vez a gente vai usar a segunda lei de Newton para rotações. Lembrando, segunda lei de Newton, torque produz uma aceleração angular em relação a um determinado eixo, ok? Então, uma polia com momento de inércia de 1 vezes 10 a menos 3 quilos por metro quadrado. Então, ó, o momento de inércia foi fornecido, tudo no sistema internacional, 1 vezes 10 a menos 3 quilos vezes metro quadrado, desculpa, em relação ao eixo, e um raio de 10 centímetros, então raio 0,10 metros, sua polia é um disco, tá, pessoal? Basicamente. Ele já te deu o momento de inércia, então a gente não precisa preocupar. Então tá aqui a sua polia, ela vai girar em torno de um eixo, que eixo? Esse eixo Z, tá? O eixo que fura aí a polia, que passa pelo centro dela, saindo aí da sua tela do celular, tá? Ela tem um raio R, e ela vai ser submetida a uma força aplicada tangencialmente à borda. Então, sua força tá aqui, ó. Vamos supor que a força esteja... Eu tô olhando em relação a esse ponto aqui, tá? Essa é a minha força, só que o que acontece? Essa força varia no tempo, o módulo dessa força. A força é dada por meio vezes T mais 0,3 vezes T ao quadrado, com F newtons em T em segundos. A polia está inicialmente em repouso. Então, o que essa frase me diz? Que a velocidade angular inicial da minha polia é 0. Letra A. Qual é a aceleração angular da polia no instante t igual a 3 segundos? E letra B. Qual é a velocidade angular da polia no instante t igual a 3 segundos? Então, vamos por partes. Primeira pergunta, qual é a aceleração angular da polia? Vamos pensar na expressão geral para aceleração angular, depois a gente calcula para esse instante t específico. Como é que eu acho a aceleração angular dessa polia, pessoal? Usando a equação que eu tenho, né? Que me diz que se o torque resultante é igual ao momento de inércia associada a esse eixo central vezes alfa, então para eu achar a aceleração angular é simplesmente pegar o torque e dividir pelo momento de inércia, né? Então, basicamente, eu tenho que achar o torque associado, né, a essa força no instante t igual a 3, tá? Então, vamos lá, eu estou me baseando nessa equação, então vou seguir o caminho de obter o torque. O que é torque? Torque é R VEC F. Em termos vetoriais, se eu quiser saber o módulo do torque, é o módulo de R vezes o módulo de F, vezes seno do ângulo entre R e F. Quanto que vale o meu R, pessoal? Meu R vale exatamente o raio da polia, né? Então, já vou calcular que o torque vale o raio da polia, que é 0,10 no sistema internacional, cuidado com isso, vezes a força. Quanto que vale a sua força, pessoal? A força, ela varia no tempo. Mas como eu tô querendo o torque no instante t igual a 3, porque aí eu tenho a aceleração no instante t igual a 3, é simplesmente pegar essa expressão da força e substituir por t igual a 3, tá? Eu vou encontrar que vai ser 4,2 newtons. Vezes seno de θ. Quanto que é o θ? Olha, se a força é tangencial, não importa em qual ponto você está olhando para a aplicação dessa força, a força é sempre perpendicular ao vetor Rzinho que localiza a força, tá? Então, vai ser seno de 90 e seno de 90 é 1. Então, o torque nessa polia é 0,42 newtons vezes metro. Então, fica fácil da gente calcular a letra A. A aceleração angular, então, é o 0,42 dividido pelo momento de inércia, que é uma constante ali em relação àquele eixo, que é 1 vezes 10 a menos 3. Tudo no sistema internacional, isso vai me dar um alfa de 420 radianos por segundo ao quadrado, tá? Isso aqui, pessoal, lembrando, para t igual a 3 segundos.
Para a letra B, pede a velocidade angular da polia no instante t igual a 3. Então, qual que é um erro muito comum que a gente costuma cometer? Essa questão é simples, porque eu já achei alfa naquele instante, t igual a 3, e a nossa tendência, então, é usar, olha, aquela equação simples, V é igual a VO mais AT. Então, ó, a velocidade inicial angular é 0. Então, a alfa é, tá pedindo justamente o ômega, né? Então, a velocidade angular é simplesmente pegar o alfa, que eu calculei, e multiplicar pelo tempo de 3 segundos. Pessoal, por que que eu não posso fazer isso? Pensem aí. Porque o alfa não é constante. A aceleração angular desse problema não é constante. Por quê? Porque a força depende do tempo. Se você calcular a expressão mais geral para a aceleração angular vai depender também do tempo, né? A letra A a gente simplesmente calculou para um instante específico, tá? Mas agora eu quero calcular a velocidade. Como a aceleração varia, essa é uma expressão aqui, lembrem, né, dessas expressões, elas são típicas para aceleração constante. Como isso não é o caso, a gente tem que integrar a aceleração angular para a gente obter a velocidade angular, tá? Então, vamos com calma, né? Vamos lá, vamos obter na letra B a expressão geral para a aceleração angular, que é dependente do tempo, tá? Então, esse é o cuidado com esse problema. Lembrando, o que é a aceleração angular? A aceleração angular é pegar o torque e dividir pelo momento de inércia. O que é o torque? Torque dessa força aí, ó, é R. Torque vai ser o R vezes o F vezes o seno de 90, né, gente? Seno de 90, lembrando que a força é tangencial. Então, o que é R vezes F? R é quanto nesse exercício? R é 0,1. Então, R vezes F, se eu pegar 0,1 e multiplicar pelo F, o que eu vou ter? Eu vou ter 0,05 T mais 0,03 T ao quadrado dividido pelo momento de inércia, que é 1 vezes 10 a menos 3. Fazendo essa conta, a gente obtém, então, que alfa vai ser igual a 50T mais 30T ao quadrado. Essa é a minha aceleração angular dependente do tempo. O que é a aceleração angular? Então, a gente vai para o último passo, ó. Alfa é d ômega dt. Então, se eu multiplicar cruzado, d ômega é alfa dt. Integro os dois lados e verifico meus limites de integração, né? Então, isso aqui vai ser ômega menos ômega zero, vai ser igual a integral de alfa dt. Então, ó, integral de alfa dt, ó, onde o tempo varia de 0 até um tempo qualquer, né? Depois a gente substitui por 3. Minha velocidade inicial é 0, né, pessoal? Então, cheguei à conclusão que a velocidade angular em qualquer instante de tempo, separa essa integração aí, então vai ficar 50t ao quadrado dividido por 2, mais 30t ao cubo dividido por 3. Então, ômega de t vai ser igual a 25t ao quadrado, mais 10t ao cubo. Para t igual a 3 segundos, a gente então acha que ômega vai ser igual a
495 radianos por segundo. Então, muito cuidado. Quais são os lembretes desse exercício? Continua sendo uma aplicação da segunda lei, torque é I alfa. Se eu descubro alfa, se eu tiver a velocidade angular inicial, eu descubro a velocidade angular para qualquer instante de tempo. Beleza, mas existem duas situações diferentes. Se a aceleração é constante, esse processo é fácil, porque basta eu utilizar que ômega é igual a ômega zero mais alfa t. Como não era este o caso, o ômega vai sair da integração da aceleração angular.